Está no All Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é quinta, 25 de junho, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, novo chip da OpenAI, Meta contra Polymarket e pré-venda do GTA 6. Em mundo, Keiko alcança vantagem irreversível e deve ser nova presidente do Peru. Já no Brasil, classes D e E encolhem, aeroportos batem recorde e muito mais. E antes de começar nosso podcast, o patrocinador de hoje é para você que ainda perde tempo esperando o chip chegar para ativar o WhatsApp Business da sua empresa. Pois é, em pleno 2026 isso ainda acontece, né, Andrezinho? A empresa quer começar a atender pelo WhatsApp, mas fica travada dependendo da compra e da entrega de um chip. Enquanto isso, o atendimento comercial fica travado e o cliente esperando. E é para resolver isso que existem as linhas móveis da nossa parceira Salve, seja com o chip digital eSIM para WhatsApp Business ou o número virtual para a API oficial da Meta. Assim, sua empresa ativa um número em instantes para atender clientes com agentes humanos ou com IA. E o melhor, tudo isso acontece de forma 100% online com menos burocracia e zero fidelidade. Ou seja, sua empresa não precisa ficar presa nos anos 2000 para colocar o atendimento para rodar. Para ativar agora o número da sua empresa para o WhatsApp Business, o link está na descrição desse episódio. Boa, Branco. E agora, voltando para nossa programação, bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, a OpenAI, dona do ChatGPT, apresentou o Jalapeno, seu primeiro chip próprio de inteligência artificial. O processador foi desenvolvido com a Broadcom em apenas 9 meses e foi criado para inferência, que é justamente a etapa em que os modelos geram respostas em tempo real para os usuários. E o movimento tem um objetivo bem claro, que é reduzir a dependência de fornecedores externos, como a NVIDIA, e diminuir os custos num setor que exige cada vez mais poder computacional. Na prática, a OpenAI se aproxima de gigantes como Google, Amazon e Meta, que também já vem desenvolvendo seus próprios chips. E falando em Meta, a empresa também apareceu no noticiário com uma movimentação curiosa. Segundo informações, ela estaria preparando um aplicativo de previsões para concorrer com a Polymarket e a Cauchy. O serviço deve se chamar Arena e deve funcionar separadamente das redes sociais da companhia. A ideia inicial é que o Arena funcione com um sistema de pontos e, pelo menos no começo, sem dinheiro real. O alvo da Meta é um mercado em forte crescimento, impulsionado por apostas sobre política, esportes e eventos globais e que pode chegar a $1 trilhão em volume anual até o fim da década. Mas esse é um setor que também vem acompanhado de bastante debate. Ao mesmo tempo em que esses mercados de previsão crescem e chamam a atenção das Big Techs, eles também acabam levantando discussões sobre publicidade enganosa e uso de informações privilegiadas. E para fechar o nosso giro de empresas com a terceira notícia, bora pro mundo dos games. A Rockstar abriu hoje, à 00:01, a pré-venda de GTA 6, um dos lançamentos mais aguardados da história dos videogames. A edição padrão sai por $79,99, enquanto a Ultimate custa $99,99. E esse preço acaba consolidando um novo patamar para grandes lançamentos da indústria. O lançamento oficial do GTA 6 está marcado para o dia 19 de novembro, exclusivamente em PS5 e Xbox. E claro, com expectativa de quebrar recordes de vendas já nas primeiras semanas. Mas com esse giro empresarial fechado, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, parece que o Peru escolheu sua nova presidente. A candidata de direita Keiko Fujimori conquistou uma vantagem matematicamente irreversível no segundo turno e deve ser proclamada a nova presidente do país. E foi uma vitória no limite, né, Branco? A disputa contra o candidato de esquerda Roberto Sanches foi marcada por uma forte polarização. Num momento específico, a diferença entre os dois chegou a apenas 0,1 ponto percentual
percentual, mas a confirmação veio na madrugada de ontem, dia 24. Fujimori tinha 43,3 mil votos a mais que Sanches, e com 99,8% das urnas apuradas, restavam apenas cerca de 40 mil votos. E a espera foi longa, viu? A eleição aconteceu no dia 7 de junho, mas o Peru é historicamente lento nas apurações. Entre os motivos estão o uso de cédulas de papel, zonas eleitorais remotas e também os votos vindos do exterior. Do outro lado, Sanches não aceitou o resultado. Ele alegou fraude, disse que não vai reconhecer Fujimori como vencedora e afirmou que vai pedir recontagem. Além disso, ele também convocou apoiadores para manifestações nesse sábado, dia 27. E olhando para o histórico político do Peru, o cenário já vinha bem turbulento. Fujimori vai substituir José Maria Balcazar, que assumiu a presidência de forma interina há 4 meses. E vale lembrar que antes dele, 2 presidentes deixaram o cargo em meio a escândalos. Para você ter uma ideia, desde 2016 o Peru teve 8 presidentes. Nesse período, 4 foram destituídos pelo Congresso e 2 renunciaram antes de processos avançarem. Ou seja, a instabilidade política no país não é exatamente novidade. Agora, Keiko chega à presidência depois da 4ª candidatura consecutiva. Durante a campanha, ela reivindicou o legado do pai, o ex-presidente Alberto Fujimori, que morreu em 2024 depois de cumprir 16 anos de prisão por violações dos direitos humanos. E no discurso de campanha, a conservadora prometeu endurecer as leis antiterrorismo, iniciar uma guerra contra o crime e ampliar o uso de tecnologia. Já na economia, ela defende uma agenda pró-mercado. O país entra agora em mais um capítulo político importante, depois de anos de instabilidade e uma eleição decidida voto a voto. Mas com esse panorama internacional fechado, a gente vira a chave e vai direto para o noticiário aqui do Brasil. No Bloco Nacional, hoje o nosso noticiário vem bastante carregado, com 5 dados que mostram diferentes retratos do país. E a gente começa pela renda. As classes mais pobres, D e E, caíram para 19,4% da população brasileira em 2025, o menor nível desde 2012. Esse grupo reúne 41 milhões de cidadãos, delimitado pela renda mensal de até R$ 760 por pessoa. A melhora do mercado de trabalho e os programas sociais ajudaram nesse recuo, mas o alerta continua. Muitas famílias ainda seguem endividadas e sem reserva de emergência. E pulando agora para o dado de carga horária, segundo o governo, 37,1 milhões de trabalhadores CLT cumprem mais de 41 horas de trabalho por semana. Isso equivale a 73,5% dos empregados com carteira assinada. Além disso, outros 9,24 milhões trabalham entre 31 e 40 horas semanais. Vale lembrar que esses dados aparecem justamente em meio ao avanço da proposta que quer acabar com a escala 6x1. Já no mercado de trabalho do setor público também teve informação relevante. Entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2026, o setor público abriu mais vagas do que o setor privado. Foram 1,09 milhão de postos criados no setor público, contra 1,04 milhão no setor privado. Só que tem um detalhe importante aqui. A maior parte desse avanço do setor público veio de contratos temporários, com 886 mil contratações. E saindo do emprego para a movimentação nos aeroportos, os céus brasileiros estão mais cheios. Entre janeiro e maio desse ano, os aeroportos do país transportaram 54,9 milhões de passageiros, uma alta de 6,7% em um ano e um novo recorde. Os voos domésticos somaram 42 milhões de viajantes, enquanto os internacionais chegaram a 12,8 milhões. O aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, liderou esse movimento, com 9,44 milhões de passageiros. E para fechar o nosso giro de indicadores com o último dado, teve também um retrato curioso sobre a generosidade global. Dados de um relatório mostram que os países mais pobres lideram o ranking de doações em relação à renda. Dos 10 primeiros colocados, 8 estão na África e 2 na Ásia. A Nigéria aparece no topo, com 2,8% da renda destinada a causas sociais. Já o Brasil ficou na 45ª posição, com 0,9% da renda. Mas com a nossa seção nacional fechada, bora conferir agora o nosso fechamento dos mercados.
fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior. Nessa quarta-feira, o petróleo Brent caiu 4,33% e fechou cotado a $73,74, o menor nível desde o início dos conflitos no Oriente Médio. O recuo veio após notícias de que mais navios petroleiros estão atravessando o Estreito de Hormuz. Além disso, Trump afirmou que o Irã garantiu que não vai cobrar pedágio das embarcações que passam pelo estreito. Em Wall Street, foi mais um dia de pressão sobre as ações de tecnologia. O S&P 500 caiu 0,10%, enquanto o Nasdaq recuou 0,43%. E com as quedas recentes, Elon Musk deixou de ser trilionário. Sua fortuna caiu para 954 bilhões de dólares. Isso após as ações da SpaceX e da Tesla recuarem 16,46% e 6,23% nos últimos 3 dias. Na outra ponta, as ações da Uber subiram 6% nessa quarta-feira. A alta veio após a empresa anunciar que o Uber Eats passará a oferecer também produtos de beleza, escritório, esporte e pets. Aqui no Brasil, o dólar fechou em alta de 0,29%, cotado a R$ 5,20, o maior patamar desde 30 de março. Só em junho, a moeda americana já acumula valorização de 3,16%. O Ibovespa, por sua vez, recuou 0,44% aos 170.507 pontos. A Petrobras caiu 2,68% e pesou sobre o índice, justamente em meio à queda do petróleo. E agora que fechamos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não. Já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho. Até porque todo mundo merece ficar bem informado. Boa, turma. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!